Gente, boa tarde, obrigado pela presença de vocês, prazer estar aqui, Sauane. Bom, eu vou começar apresentando eles, falando um pouquinho do que cada um deles faz, e aí a gente vai bater um papo falando aí sobre a trajetória e sobre a atuação deles no Creator Economy, mais voltado para o B2B. Então, vou ler o que está aqui. Sauane, executiva de inovação, sei que tem uma longa trajetória em grandes corporações em marketing, inovação, ESG. Eri é fundador da Gombo, empresa... Ah, está aqui? Aqui está melhor, perfeito. Fundador da Gombo, que é uma agência que trabalha com Creator Economy e focada em B2B. A primeira focada, Eri, em B2B. E o Bruno Brunetti, que é um microbiologista e educador científico que faz um papel super interessante aí, gera vários conteúdos no LinkedIn, no Instagram, e que vai falar um pouquinho sobre o trabalho deles. E você quem é? Eu sou Caetano Tona. Eu trabalho com curadoria de conteúdo e preparação de palestrantes para os eventos TED, TEDx e para outros eventos aí espalhados pelo mundo. Bom, eu vou começar fazendo uma pergunta para o Eri. Acho que muita gente tem dúvidas sobre a diferença entre um criador de conteúdo B2B e B2C. Quem aqui é criador de conteúdo? Levanta a mão antes da gente... Tá. Quem faz B2B também levanta a mão. Ao menos. Então, a gente falar um pouquinho, esclarecer a dúvida para todo mundo que está aqui sobre qual é a diferença do Creator B2C e o B2B. Ok, oi gente, bom dia, sou Eri, como o Caê já disse. A diferença, Caê, principal que a gente vê e que tem evoluído aí ao longo do tempo é que enquanto o criador B2C, ele tem um foco muito na questão de lifestyle, humor ou coisa desse tipo, o B2B, a influência dele vem do conhecimento que essas pessoas têm em alguma disciplina de negócio ou não. Que aqui, por exemplo, a gente tem um microbiologista no palco. Então, essencialmente, essa diferença de criador B2B ou B2C, se é que a gente pode classificar dessa forma, é que é de onde vem a influência dessas pessoas nas redes sociais. Ela vem do conhecimento. Então, é muito ancorada nesse sentido, e na Gombo, que a gente trabalha majoritariamente aí com criadores desse tipo, a gente percebe que, primeiro, tem a especialização, a expertise dessas pessoas. Elas têm tópicos, elas falam sobre negócios, elas falam sobre microbiologia prática, falam sobre inovação na África, elas falam sobre diversos assuntos. E essa influência vem disso, mas depois essas pessoas elas se tornam relevantes também dentro das suas áreas. Dentro desse contexto, quando a gente fala de influenciador ou influências no geral, aí tem a questão da autenticidade. Essas pessoas também precisam ter uma autenticidade para que possam se manter dentro desse ambiente. E, por fim, como a gente fala de negócios, não se faz negócio sem legitimidade. Então, essas pessoas também são legítimas em ocupar aquele espaço que elas estão ali. Muito bom. Sauane, você agora. Queria começar te perguntando em quais plataformas você está, em quais você gera conteúdos, tem uma que você se dedica mais, e como que você enxerga que essas plataformas se comportam com relação ao criador de conteúdo B2B. Como que as plataformas se relacionam com esse conteúdo voltado para o mercado B2B? Adorei a pergunta. Boa tarde, gente. Na verdade, eu sou matinal, mas eu vou aproveitar que é início de tarde ainda, eu tenho energia. Boa tarde, minha gente! Boa tarde. Dá para perceber que eu sou de Salvador, Eu atuo hoje, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E é interessante quando a gente pensa na questão de produzir conteúdo dentro do Instagram, porque a gente vai numa liberdade maior, mas desconsiderando que ali
elas aceitam bem. Quem não aceita bem é a galera que não entende o que eu né, publico, né? Mas as plataformas entendem bem, assim. A gente tem espaço desde que você entenda qual que é o perfil de cada uma delas. A forma que eu comunico no Instagram não é a forma que eu vou comunicar no LinkedIn. Não aceita, né, o perfil de quem está lá não vai consumir bem nesse conteúdo, não vai receber bem. Então, desde que você entenda as diferenças, né, de cada audiência, as redes em si, elas aceitam bem. As pessoas é que é o problema, que elas às vezes não conseguem entender muito o que eu falo. Mas a gente um dia consegue transformar algumas coisas por aí. Mas acho que as marcas te aceitam bem, né? As marcas me veem com muito bons olhos, graças ao bom Deus, graças a Gombo. E é uma forma de comunicar muito fácil com eles, fácil no meu ponto de vista, porque como eu venho do laboratório, eu conheço toda a linguagem técnica, assim, né? Então eu consigo misturar um pouco de descontração, porque eu gosto de colocar um conteúdo em que a pessoa, na hora que ela está aprendendo, ela dá uma risada, porque eu acho que quando a pessoa ela se diverte, ela fixa melhor aquela informação. E comunicar de uma forma que atinja o CNPJ, né? Eu consigo comunicar exatamente na linha que eles querem que seja falado, né? Que seja mostrado. Muito bom. Você deve fazer um trabalho de formar o público para a empresa, né? Você vai preparando ela para depois ela lançar um produto. Exato. Então, o teu desafio de falar com esse público provavelmente é de formar público, né? Exato. Bom, pegando o teu gancho, o Eri falou sobre a diferença entre B2C e B2B, de que normalmente os criadores eles são especialistas numa determinada área, ou seja, eles têm conteúdo e eles constroem isso com autenticidade, né? Queria te perguntar, Eri, o que você percebe na evolução da geração de conteúdo? O que mudou, o que vem mudando e o que você enxerga, que tipo de conselho que você dá para quem está gerando conteúdo B2B? Eu acho que uma coisa que a gente precisa muito pensar quando a gente fala em conteúdo, principalmente quando você é uma pessoa que cria conteúdo e que pretende viver dessa criação de conteúdo, que é muito importante que você trabalhe em um formato que seja seu. Então, quando eu posso estar em lugar nenhum, o conteúdo que passar ali, e mesmo que não tenha a voz ou a cara de Bruno, provavelmente eu vou identificar que aquele conteúdo ali é dele. O de Sawane vai ser a mesma coisa. Então, quando a gente fala independente da plataforma, e eu acho que é um desafio da gente enquanto criador, todo mundo aqui é criador, é a gente pensar em um formato que seja a nossa assinatura, porque com essa assinatura a gente consegue vender com mais facilidade para as marcas. Então, a gente vê aí criadores que têm sucesso, né, principalmente nessa questão do B2B. Por exemplo, o Sawane vende muitos workshops, palestras para as marcas, faz publicidade para B2C, porque as marcas gostam do jeito autêntico dela. E Bruno, por exemplo, ele vende para outras marcas que trabalham com laboratório. Então, é um público muito específico. E aí, quando a gente pensa nessa questão da evolução do conteúdo, eu acho que as pessoas e os criadores têm entendido que formato vão definir, muitas vezes, o sucesso da carreira deles. Então, o tipo de vídeo que vai fazer, a newsletter que vai ser criada, o formato de podcast, da maneira como você vai conduzir. E aí, Caio, eu acho que eu posso até jogar a bola para tu. Você cuida de pessoas que Você prepara pessoas para o TEDx. Você é curador de TEDx. É um formato muito definido. E isso acho que você também pode falar, até dar uma complementada para a gente aqui, né? Tu é o mediador, mas estou te jogando a bomba, tá? Do formato mesmo. Então, para fechar aqui nessa evolução, eu vou te devolver com isso, que eu acho que é importante, já que tem uma boa audiência aqui de criador de conteúdo, é muito importante. A evolução tem sido muito no formato, na forma como você compartilha a sua visão única para o mundo. Né? Então, formato, persigam formato, entendam qual é o formato que faz sentido para você. Eu ainda não descobri o meu, tá, gente? Então, por isso que eu estou aqui, já os dois aqui, 1 milhão de seguidores, quase 200 mil, e eu só com 4 mil lutando para chegar lá, né? Então, te devolvo aí, Caetano. Muito bom. O que eu posso trazer da experiência do TED o TED tem um formato, ele completou 40 anos no ano passado, ele começou com vídeos de 18 minutos, porque naquela época era o que a ciência comprovava, que era o tempo que a gente ficava atento e consumia conteúdo. Ao longo dos anos, principalmente pós-pandemia,
O que a gente mudou? A regra continua sendo 18 minutos, mas a boa prática tem sido ficar entre 8 e 12 minutos. Então, os eventos que a gente tem feito hoje, a gente está treinando os palestrantes para ficar entre 8 e 12 minutos. Uma outra coisa que mudou bastante no conteúdo é que as pessoas estão assistindo menos aos vídeos e só ouvindo aquilo que a gente está produzindo. Então, o TED monitora o consumo desse conteúdo, então a gente sabe que em torno de 70% das pessoas que assistem, né, consomem o conteúdo do YouTube, minimizam a tela e ficam só ouvindo aquilo. Então, isso faz com que a narrativa precisa ser mais desenhada e a qualidade do vídeo, que era a nossa grande preocupação sempre, ela se mantém, mas a gente também cuida mais do áudio hoje. Então, qualquer imperfeição, qualquer coisa, a gente usa inteligência artificial, uma série de coisas para cuidar do áudio, porque a gente sabe que as pessoas estão ouvindo. E uma outra coisa também que isso mudou muito, o TED, dentro do formato de palestras curtas, o TED também impactou as palestras no uso de slides. E aí, as últimas pesquisas que a gente fez, a gente percebeu que, quando você conta uma história e detalha uma cena, você se conecta muito mais com a pessoa do que se você apresentar a imagem ou colocar o slide. E a pessoa lembra daquilo durante muito mais tempo. Isso no ao vivo. Então, a gente não incentiva mais o uso de slides, só se for muito necessário em alguns casos, números, gráficos e uma série de coisas. E, para terminar, isso também impacta no vídeo, porque quando você tira o rosto do palestrante e coloca a imagem, as pessoas desengajam, elas querem uma fala humanizada, que eu acho que isso o criador de conteúdo pode fazer muito bem. A pessoa quer ouvir o palestrante falar, quer olhar para o olho ou para o rosto do palestrante, não quer ficar vendo slide, imagem e foto. Então, acho que isso foi o que mudou bastante nesse tempo. Só reforço o que eu disse, se atentem ao formato. Exato. E a gente monitora, o TED, eu acabei de vir, né, da conferência em Nairobi, e tinham pessoas na plateia que estavam sendo monitoradas de diversas formas. Algumas estavam com monitoramento de batimento cardíaco ao longo da palestra, tinham pessoas que estavam com óculos monitorando o movimento dos olhos dela para saber se elas olhavam para o palestrante ou se elas ficavam, enfim. E algumas, ao sair do bloco de palestras, iam para uma sala serem entrevistadas sobre aquilo que elas absorveram do conteúdo. Então, a gente está sempre monitorando, e que eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer o tempo todo para acompanhar como é que o nosso público está se comportando com o consumo do nosso conteúdo. E aí eu vou aproveitar essa nossa conversa para fazer uma pergunta para a Sawane e para o Bruno, que é exatamente isso que a gente está falando. Como é que vocês equilibram intenção daquilo que vocês querem trazer como conteúdo com buscar a atenção da audiência de vocês e essa formação de comunidade? Como é que vocês enxergam isso? Equilibrar a intenção e conquistar a atenção do público de vocês. Começando por você, Sawane. Bom, eu acredito que a intenção é justamente o que vai motivar você a fazer aquele conteúdo. Então, é a estratégia. Qual é o meu objetivo com isso? Definir aqui. Quero desmistificar a África. Essa é a minha intenção. E aí, o fato de existir uma intenção, porque há quem faça isso de uma maneira muito aleatória, né? Eu vou fazer um vídeo aqui. Qual a intenção? Nenhuma, só quero falar. Não pensa numa intenção de impacto. E quando a gente compara a intenção com a atenção, que eu gosto muito desse jogo, a atenção vai ser a pessoa que viu ali, deu um like e foi. Sim. Mas a intenção você consegue medir com os comentários, os compartilhamentos. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Gente, olha que interessante isso aqui. Quando você sente que você, de fato, alcança aquela pessoa para além de ela te viu. Então, eu acho que a atenção é uma coisa que ela acaba sendo consequência de uma intenção bem praticada. Você tem a intenção de levar uma mensagem, você pensa em como você vai levar essa mensagem, e aí você vai ter a atenção, que não precisa ser de todo mundo, mas a atenção daquela audiência que pode vir a ser fiel, ficar ali com você porque gostou daquilo que você fala, e ali vai continuar porque quer aprender e trocar mais, porque eu acredito que é uma via de mão dupla, e o conhecimento não é unilateral. Mas, antes de passar a bola aqui para Bruno, eu vejo que a intenção é uma obrigação e a atenção é uma consequência.
E acho que teria te ouvindo agora, eu lembrei, a gente fez um TEDx junto, né? Convidei a Sawane para fazer o TEDx Women no ano retrasado. E tem uma coisa chamada consistência também, que eu acho que isso também tem a ver, que é o que eu te acompanho, consumo teu conteúdo, vejo a forma que você está educando a tua filha, os valores que tu está passando, então tem também a consistência daquilo que você vive, né, além do conteúdo que você gera, o seu dia a dia que você compartilha nas redes e que a gente pode acompanhar, que tem consistência, não é só falar ou só abrir a câmera e gravar um conteúdo, né? Exatamente. Bruno, rapidinho, meu lindo. Fica à vontade. Ele está se Vou preparando. passar a bola para você já. Mas quando você fala da questão da criação da minha filha... Gente, o meu objetivo é justamente África. Minha filha é africana, o pai dela é africano. Então, tem muita relação. E eu não vou mostrar uma África onde você vai ver a girafa. A girafa a gente vai no zoológico e te vê, não é verdade? Eu não vou animalizar o continente. Então, eu busco trazer informações daquilo que eu realmente vivo. É maravilhoso poder ver Samila conhecendo países africanos e as pessoas pensando assim, nossa, mas que lugar bonito. Nunca pensei, né? Quando eu ouço você, Caetano, falar da questão do workshop, né, do fórum, do evento que você foi em Nairobi, pô, que massa, porque Nairobi é um mega hub do continente africano em perspectiva de inovação. Nairobi fica no Quênia é um dos 54 países do continente africano. E é incrível. Então, essa consistência, ela acontece por conta da associação também com a minha identidade. Então, quando eu abro a boca para poder falar... a africanidade está em mim. Quando eu falo da minha maternidade, eu levo minha filha para viajar, a África está nesse contexto também. Quando eu falo de inovação no continente africano, sou executiva de inovação, atuei em grandes empresas nessa temática. Então, eu acho que também tem a ver, essa consistência tem que estar muito associada à identidade. Não é paradoxal na minha vida, faz parte da minha realidade. Perfeito. Quer falar, Iri? Não. Excelente. Bruno, com você agora. Vou assim, pegar uns ganchos aí. Seu também, eu queria acrescentar uma pergunta para você. Quando foi que você começou a criar conteúdo? O que te moveu? E aí, como que você equilibra isso, a intenção, com buscar a atenção, né? E adotar uma linguagem que você tem também um grande desafio, pegando o gancho da tua pergunta anterior, que é tentar falar uma linguagem que o grande público entenda, né? Eu comecei na pandemia. Eu tava. Inclusive, quando eu comecei, era tudo mato, assim, né? Tinha eu e mais outros dois ou três profissionais da área de microbiologia que faziam conteúdos no LinkedIn. Comecei no LinkedIn. Gente, eu fiquei desempregado, o facão passou na empresa, peguei meu acerto, falei, vou dar um tapa no meu currículo aqui para poder procurar emprego. E aí eu contratei uma assessora de RH, uma profissional de RH, para me ensinar a mexer com o LinkedIn, com tudo. E assim que eu mandei meu currículo para ela assim, Bruno, você tem que começar a escrever. Eu falei, você tá louca, meu? Imagina, vão rir da minha cara. Ela me infernizou tanto que eu falei, tá bom, para minha saúde mental eu vou começar a escrever. E aí eu comecei a escrever para eu estudar, para eu estar bem nas entrevistas. E aí eu descobri que as pessoas começaram a gostar daquilo que eu escrevia. Olha que beleza. E aí eu comecei, primeiro falando para quem é de laboratório, para quem trabalha com laboratório. Então, um assunto bem técnico mesmo, né? De bancada, coloração de grã, fazer esfregaço, semeadura, toda essa coisa toda. Até que um dia deu branco, gente. Até que um dia acabou a ideia. Falei, puta merda, e agora, né? O que eu tenho que fazer? Porque chega uma hora que a gente que produz conteúdo sente uma vontade de se renovar. Porque eu já estava cansado de falar as mesmas coisas, né? Aí eu decidi furar a bolha. Aí que eu realmente estourei. Aí que eu realmente saí de 50 para 100, para 200, para 300 e bati 1 milhão agora. Então, eu consegui encontrar uma forma. Quando você fala furar bolha, é falar com um outro público. Sair do pessoal de laboratório e falar para o público leigo. É isso que é o que eu entendo como furar bolha. É falar para todo mundo, né? Então, eu furei a bolha da microbiologia técnica de bancada e comecei a falar para a tiazinha que faz o hot dog ali na esquina, para senhorinha que lava o frango antes de preparar o almoço. Comecei a explorar mais coisas assim. E de muitas tentativas e de acertos e erros, eu encontrei a minha forma de comunicar. Agora entrando nesse gancho de intenção e de atenção,
Microbiologia, gente, é tão foda, tão difícil, que se eu não colocar a atenção no mesmo nível da minha intenção, ninguém para ver nos meus vídeos. Se eu falar de uma forma muito técnica, ninguém para. Então, eu já tenho que chegar dando um tapa na cara, assim. Então, é aquela chamada ali, primeiros 2 segundos, a pessoa já fala, porra, o que está acontecendo aqui? Ou ela vai parar para me xingar, ou ela vai parar para falar, meu, você está falando merda, ou ela vai parar e falar, pô, legal, aprendi mais uma hoje. E aí eu começo a minha construção. Então, sempre dando uma pitada de um ensinamento mais leve, divertido. Todo mundo que assiste meu vídeo, ele, né, consegue dar risada, se divertir um pouquinho. Então, eu encontrei a forma, né, de comunicar. A primeira intenção, aliás, a primeira coisa é a intenção de querer ensinar, mas a atenção tem que estar no mesmo nível também, senão ninguém para ver os meus vídeos. Perfeito, muito bom. É bom falar, só rapidinho aqui, vou me meter na conversa, tá? Claro. Quando a gente fala de marcas B2B, é muito importante a gente considerar que muitas vezes esse ciclo de venda, ele é um ciclo de venda. Nós temos um visitante maravilhoso aqui, ele é um maravilhosa, B2B, né? ó, porque ele tá aqui. Supreme, é isso? E quando a gente fala de marcas, criadores que vendem para marcas, o ciclo de venda é muito longo. A gente sabe disso, a gente vende para a empresa. Então, é uma conversa que a gente vai ter com a marca, às vezes pode demorar até 6 meses, 7, 8, até 1 ano. Sim. A depender do produto que vende. Então, nesse contexto, a intenção, eu acho que ela é mais importante ainda. E mais ainda, como é que você ganha a atenção dessa pessoa, porque você tem que ter algum tipo de profundidade. Você não pode ser superficial quando você está conversando com marca. Porque quando a gente está no B2C, a gente precisa ter mais agilidade, precisa ter mais uma série de coisas. A gente pode até ser um pouco menos profundo. Mas a conexão, quando a gente fala de marcas, as pessoas, para levar você para a empresa dela, é preciso considerar que aquela pessoa de fato sabe do que ela está falando. Então, esse equilíbrio aí, né, de intenção, atenção e profundidade, eu acho que a gente pode colocar mais uma camada aí, estou te devolvendo a bola. Acho que eu vou ficar contigo então. A gente está falando sobre um mercado emergente que é relativamente novo, e queria que você então trouxesse, a gente está em 2 cases aqui que funcionam, que dão certo. Quais são os maiores desafios que normalmente os creators enfrentam e quais são os erros que também normalmente eles cometem? Antes de você falar, só que pegar o gancho do Bruno, ele falou da atenção de gerar o conteúdo, né? Trazendo um aprendizado também do TED. Antes, a gente, quando ia criar as palestras, os 3 primeiros minutos eram fundamentais para pegar a atenção da plateia, da audiência, no vídeo ou no dia. E agora é a primeira frase, são os 30 segundos. Então, a primeira frase vai dizer se a pessoa está afim ou não de continuar consumindo aquele conteúdo. Então, o que o Bruno falou faz total sentido, né? Como tu começa o vídeo, tu começa a falar a primeira frase que tu escreve ali no texto. Tem que ser a mais impactante. Exatamente. Muito bom. Então, quais são os erros, acertos e quais são os desafios aí para quem está querendo e está começando? Olha, eu acho que o maior desafio de todos, quando a gente vai conversar com marcas, né, para B2B propriamente dito, vender para uma outra marca que vende para outra marca, né, eu acho que o principal desafio é a gente chegar nessas pessoas. Então, eu acho que é o grande desafio que aí você, enquanto creator, vai passar, a Gombe, enquanto agência, passa, todo mundo passa, você também passa, você sabe disso, né, mas quando a gente fura, que a gente apresenta de fato quem a gente é, e a marca, obviamente, vai com a nossa cara, que isso é importante também, né? Quando eu falo marca, gente, é a pessoa que está do outro lado, tá? A gente faz negócio com pessoas, no fim das contas. Então, a gente precisa ter muito cuidado, que eu acho que esse é o grande desafio. E aí, a outra coisa que tu perguntou foi o que a atenção foi para daquele jeitinho. Os desafios. Os desafios e os erros, né? Erros, como que é. E uma coisa que você está falando que é bem importante quando a gente fala com a marca, a gente fala com uma pessoa. Sim. Então, não adianta só estudar a marca e também não saber se relacionar com a pessoa que representa a marca. Sim, né? sim. Então, eu acho que esse aí é o desafio. E eu acho que o principal erro é quando você trata a marca como marca. Então, no fim das contas, de fato é uma marca, mas a gente tem que lembrar que aquilo ali é uma pessoa. Então, toda aquela regra de relacionamento, de relacionamento mesmo que você vai ter com a marca, você vai ter com a pessoa. Então, muitas vezes, aquela pessoa criou relacionamento com você e, quando você vai ver, ela muda de empresa, não é a marca que vai contratar, é aquela pessoa.
Então, eu acho que esse daí é o grande desafio que a gente tem enxergado aí. Você tem alguma dica? Você está falando de como chegar até as marcas, que esse é o grande desafio. Como que quem é criador e que quer vender para as marcas, qual é a dica? Procura a Gombo para ajudar? Como é que é? Não, a Gombo sempre está aí, mas assim, tem que ter cara de pau, gente. Tem um negócio, né, chamado óleo de peroba. Eu acho que os dois aqui tem. O Bruno fala muito de óleo de peroba, a Sawane também. Você é o rei do óleo de peroba, né, menino? Eu sou. Olha, eu vou trazer um case aqui. Tá gravando, né? Depois Mas edita. olha só, eu acho que para ter cara de pau, você também tem que estar uma pessoa muito segura daquilo que você está indo fazer, aquilo que você está indo propor, entender por que faz sentido, tem que ter toda a questão da persuasão ali. Né? A tríade, a famosa tríade da persuasão, né? Que é o logos, o pathos e o ethos. Então, você tem... Por que você? Qual é a sua credibilidade? É o ethos. Por que você vai entrar em contato com a marca? Por que vai escolher você e não vai escolher outra pessoa? O logos, qual é a lógica disso? Né? Faz sentido mesmo existir essa conexão? Com base em que é que você vai ser a pessoa para falar disso? Para além de tudo que você apresenta globalmente em termos de credibilidade. E o pathos é aquela emoção, né? Como é que existe a real conexão com a sua audiência? Eu fiz um approach com uma marca. Bati na porta literalmente. Falei, oi, tudo bem? Eu conheci meu namorado nesse aplicativo. Amo. E eu quero fazer uma publi, porque a coisa está indo bem, estou organizada, muito bem tratada, devidamente funcionando, e eu acho que faz sentido. Então, eu estava propondo à marca uma coisa que eu consumi, e deu muito certo. Sim. Né? Foi muito Dose legal. dupla. Foi dose dupla. A primeira foi no approach, a segunda a própria marca que fez o convite. Então, eu acho que quando também tem a ver com a sua realidade. Mas eu gosto muito do que você traz em relação a essa questão de, nessa realidade, você querer me prolongar, mas no processo de afunilamento mesmo, é você também sair do básico. Porque eu sou estatística. Ninguém vai querer me ouvir falar de estatística nas redes. Mas eu adoro. Sudoku é meu jogo favorito. Mas essa é uma questão relacionada à minha formação acadêmica. E muitas vezes a gente se confunde, né? Em relação, estava até conversando sobre isso, de você ser o crachá, você ser sua formação e não entender toda a amplitude. Funciona super, Fabruno. Eu acho que a gente precisa desse tipo de informação, de conhecimento técnico, mas que a gente também precisa entender as outras habilidades, os outros conhecimentos que não são adquiridos em sala de aula e que pouco a gente explora, como a gente subestima as nossas jornadas, as nossas vivências e as nossas expertises. Isso pode ser devidamente trabalhado, porque torna você único e a marca abre mais os dentes para você nesse processo. Muito bom. Bom, minha última pergunta para vocês, que acho que tem a ver com o que você falou agora, que é: a gente está vivendo uma era aí revolucionada pelas inteligências artificiais, né? Então, isso impacta os negócios, impacta também a criação de conteúdo e a relação de vocês com o conteúdo e com as marcas. A pergunta é: o que vocês precisaram aprender, né, nesse processo de criar conteúdo e como que vocês enxergam a chegada da inteligência artificial? Ela gera oportunidades, ela ameaça, como vocês enxergam e como que a inteligência artificial está no processo da criação de conteúdo de vocês hoje. Bruno, pode começar você. Bom, a IA, para mim, ela é uma ferramenta poderosa. Otimiza muito meu trabalho, muito mesmo. Eu consigo fazer muito mais coisas sendo auxiliado por IA do que se eu não tivesse isso à minha disposição. A gente tem só que ter um cuidado em como, né, utilizar, porque IA, ela é de uma forma muito simples, assim, gente. É como aquele desenho lá, treinar o seu dragão. Como treinar o seu dragão? Você tem que treinar a IA para que ela realmente te entregue aquilo que você precisa usar, né? Então, assim, né, para mim é uma ferramenta poderosíssima. Muitos dos meus conteúdos eu preciso desse recurso para otimizar meu trabalho e para conseguir transformar aquilo que eu tenho, né, de ideia em algo que, né, realmente seja de impacto e que traga objetivo para mim, como, né, ensinar, como reter atenção, que eu preciso. Perfeito. Sawane. Olha, eu vejo IA de duas formas. Primeiro, que dá o direito da pessoa de exercer a sua identidade. Porque todo mundo usa as ferramentas hoje em dia. Tá aí. Mas todo mundo vai apresentar o mesmo tipo de conteúdo, todo mundo vai trazer as mesmas falas, as mesmas informações.
Então, quando você faz uma combinação do seu próprio conhecimento, da sua identidade com a inteligência artificial, aí sim. Então, não consigo ver como uma ameaça. E do outro lado, eu vi como uma grande oportunidade. Por que falar da inteligência artificial? Bom, eu fui executiva de inovação, eu liderei o Centro de Inovação do Google Brasil, liderei a área, estruturei toda a área de inovação da Smiles, da Gol. É minha praia. E aí, poder falar de inteligência artificial no continente africano, por exemplo, para mim foi uma mega oportunidade. Eu adorei, porque ninguém imagina, mas o primeiro centro de inteligência artificial do Google foi implantado lá em Gana, um país africano, há 7 anos atrás. E hoje é isso que a gente fala. Então, é poder escavar e entender um pouquinho da inteligência artificial associada ao tema que eu gosto de abordar, de uma maneira que agregue conhecimento às pessoas. Então, muito pelo contrário, eu não vejo como ameaça nenhuma, para mim é uma mega oportunidade. Inclusive, estou levando imersões de lideranças executivas para estudar inovação e tecnologia no continente africano, porque o povo só olhava para os Estados Unidos e China. Muito bom. Última rodada com os 3, começando com o Eri agora. Quais são os maiores aprendizados dessa jornada, você como empreendedor dessa área? O que você compartilha com todo mundo? Quais são os aprendizados que você pode compartilhar e as dicas para todo mundo? Olha, enquanto que empreendedor, todo dia, cada dia é um novo dia. Nunca acredite que você vai acordar amanhã e o dia de amanhã vai ser igual o dia de hoje. Né? Então, eu acho que essa é a primeira. E quando você se joga para ser empreendedor, eu acho que esse é o maior desafio da gente ter previsibilidade. Então, eu acho que aqui são 4 pessoas que empreendem, você, Sawane, eu, Bruno. Então, eu acho que a previsibilidade, eu acho que é o maior desafio que a gente tem, e eu acho que é isso que a gente deve perseguir enquanto empreendedor. Então, minha dica primordial é: busquem, lutem pela previsibilidade. Acho que o Eri dá uma deixa que eu vou aproveitar e pedir para a Sawane trazer, que esse desafio que é criar conteúdo num universo que não é tão previsível quanto que muitas vezes um executivo, uma pessoa está acostumada, né? Quais são os maiores aprendizados, como que você lidou desde o começo e dicas que você compartilharia com quem está começando e dicas que você gostaria de ter recebido lá atrás? Olha, falar de desafios... Minha gente, eu vendi uma empresa com foco em África, em plena pandemia, no Shark Tank Brasil. Então, assim, desafio, meu lindo, a gente dribla. Mas por que eu consegui fazer isso? Porque eu estava tão convicta, tão certa, e me tornei tão autoridade na temática, que para mim ou era isso ou era isso. Então, acho que vem também muito da construção de uma autoridade e a percepção mesmo do valor que se agrega. A gente entender desafios, eles vão acontecer sem querer romantizá-los, obviamente, mas é você ter a convicção de que se aquilo que você definiu é o que você está vendo que ainda faz sentido trabalhar, siga. Ou você ajusta a rota, mas mudar totalmente não. Porque a gente está vivendo em uma era que a nossa identidade é fundamental. E aí eu finalizo falando uma coisa que eu costumo falar muito, principalmente nessa era de criação de conteúdo. Na era onde muito se fala que ninguém é insubstituível, esquecem de dizer que ninguém pode ser você. E diante disso, é você entender que só você pode ser quem você é, trazer da forma como você traz. O conteúdo pode ser o mesmo, mas a essência é individual. E o desafio é justamente você não deixar de ser você. Termino falando, estava conversando com uma pessoa aqui fora, ela falou assim, porque eu fiz Botox. Aí eu olhei para ela e falei, por quê? Por quê? Por que você está fazendo o que você faz? Você está fazendo porque você, né, trazendo aqui a reflexão. É porque todo mundo está fazendo ou porque realmente faz sentido para você? Então, com base nisso é que você entende se é realmente um desafio ou se é só mais um ponto da jornada. Muito bom. Bruno, com você para a gente terminar. Olha, eu acho que o maior desafio, falando de alguém muito nichado, que a gente enfrenta desafio todo santo dia, é tentar entender uma forma de você estar sempre sendo visto. Né, assim, aliado à intenção de querer ensinar e à atenção que você põe no seu conteúdo para poder reter
naquele tempo de tela, eu acho que o que eu trago de lição, assim, o que eu trago, né, é a gente tentar entender realmente a forma de estar sempre comunicando para que a audiência pare para assistir o seu conteúdo. E muito mais importante que isso, como muito bem ela, né, comentou, a Sauiana, né, disse, você ter a sua essência. Sempre trabalhar naquilo que você acredita, colocando a sua verdade em cima do seu conteúdo, para que ele vá muito longe e você consiga atingir as pessoas que realmente... Se uma pessoa aprender com o seu conteúdo, já está ótimo. Mas a gente tem que estar sempre focado nisso, nesse monte de coisa, para que ele vá muito mais longe. Muito bom. Gente, acabaram as perguntas, acabou o tempo. E é isso. Tem 1 minuto aqui. Não, foram uns 3 TEDs aqui. É isso, obrigado. Foi uma delícia esse bate-papo. Eu fiquei curioso aqui. E a gente pode continuar essa conversa, vocês podem continuar falando com eles. Adiciona a gente, né? Eu também estou à disposição nas redes sociais. Mandem mensagens, acompanhem os conteúdos. E uma salva de palmas para eles, obrigado, para suas gente. trajetórias. Obrigado pela atenção de vocês. Valeu. E até mais. E até a próxima.